Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido viciado tentou sequestrar meu filho, mas um juiz o enviou para a prisão depois que ele fugiu da reabilitação para voltar aos velhos hábitos. Olá, sou Sara, tenho 29 anos e estou casada com Mike, de 32 há 7 anos. Temos um filho maravilhoso de 5 anos, Tommy. Preciso compartilhar minha história porque estou à beira do colapso e não sei mais o que fazer. Os primeiros 2 anos do nosso casamento foram como um sonho. Ambos tínhamos bons empregos, compramos uma linda casa de 3 quartos em um bairro agradável e começamos a planejar nosso futuro. Mike ganhava muito bem como desenvolvedor sênior, e eu estava construindo minha carreira. Quando fiquei grávida de Tommy, Mike ficou extasiado. Ele mesmo pintou o quarto do bebê, leu todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar e até tirou uma licença paternidade para ajudar com o bebê. Os primeiros anos de Tommy foram maravilhosos. Mike era um pai incrível. Ele acordava cedo nos fins de semana para que eu pudesse dormir, levava Tommy ao parque e passava horas construindo fortes de cobertores na sala. Nossos amigos costumavam brincar que ele estava estabelecendo um padrão impossível de ser alcançado por outros pais em nosso círculo social. As mudanças começaram tão gradualmente que quase não percebi. No início, há cerca de 2 anos, Mike começou a chegar tarde em casa. Ele dizia que estava trabalhando em um grande projeto, e eu acreditava, pois ele sempre fora dedicado ao trabalho. Depois começou a perder o jantar, em seguida as histórias de ninar de Tommy, e eventualmente passava fins de semana inteiros sem sair do escritório em casa. Finalmente descobri a verdade quando o chefe dele me ligou. Mike havia faltado ao trabalho, perdido prazos e comparecido a reuniões sem preparo. A empresa estava prestes a demiti-lo. Quando confrontei, ele desabou e admitiu que estava apostando online durante o expediente. Prometeu que não era nada sério, apenas um hobby que havia saído de controle, e disse que encontraria um novo emprego imediatamente. Mas ele não procurou emprego. Em vez disso, passou mais tempo apostando, afirmando que precisava recuperar o que havia perdido antes de começar a buscar trabalho. Nossas economias começaram a desaparecer, primeiro em pequenas quantias, depois em somas maiores. Toda vez que verificava nossa conta, encontrava centenas ou até milhares de dólares a menos. Sempre que o confrontava, ele tinha desculpas. Segundo ele, o dinheiro era temporário. Ele tinha um sistema e estava prestes a ganhar muito. Comecei a aceitar mais clientes no trabalho para cobrir as contas. Meus pais se ofereceram para ajudar cuidando de Tommy após a pré-escola, para que eu pudesse trabalhar mais horas. Mike mal notava, estava absorvido demais em seus jogos de pôquer. Começou a dormir o dia todo e ficar acordado a noite inteira. A casa mergulhou no caos. Eu trabalhava, cuidava de Tommy e fazia todas as tarefas domésticas, enquanto Mike vivia em seu próprio mundo. Um dia, enquanto fazia a lavanderia, encontrei um pequeno saco com pó branco no bolso da calça jeans dele. Eu sabia o que era, mas não queria acreditar. Quando confrontei, ele disse que era apenas para ajudá-lo a se concentrar durante as longas sessões de pôquer. Fiquei horrorizada. Tínhamos uma criança pequena em casa e ele estava usando isso. Durante tudo isso, minha prima Richelle foi quem mais esteve ao meu lado. Ela tem 2 anos a menos que eu e crescemos como irmãs. Quando se mudou para nossa cidade a trabalho no ano passado, tornou-se uma visita regular em nossa casa, ajudando com Tommy e me ouvindo falar sobre tudo o que estava acontecendo com Mike. Ela parecia genuinamente preocupada com ele, muitas vezes o defendendo e sugerindo que eu fosse mais compreensiva com os problemas dele. No mês passado, recebi uma ligação da escola de Tommy dizendo que ele estava com febre. Saí mais cedo do trabalho para buscá-lo, sem me preocupar em avisar, pois Richelle tinha uma cópia da chave e muitas vezes cuidava dele quando estava doente. Entrei em casa e encontrei Mike e Richelle no nosso sofá, as mãos dele debaixo da camisa dela, o batom dela borrado. Eles pularam quando me viram, mas já era tarde demais. Richelle saiu correndo chorando. Mais tarde, ela me enviou uma longa mensagem explicando que Mike a havia perseguido durante meses. Ele disse a ela que nosso casamento tinha acabado, que eu já estava planejando deixá-lo, que ele se sentia sozinho e incompreendido. Disse que cedeu porque realmente acreditou nele e pensou que o estava ajudando em um momento difícil. A traição me atingiu profundamente não apenas pela infidelidade de Mike, mas também pela de Richelle. Naquela noite, depois que Tommy dormiu, confrontei Mike. A reação dele me surpreendeu. Em vez de se desculpar, ele ficou agressivo. Disse que a culpa era minha por não apoiá-lo quando ele perdeu o emprego, por trabalhar demais, por não entender suas necessidades. Quando apontei que estava trabalhando horas extras para cobrir as dívidas dele com o jogo e cuidando sozinha de nosso filho, ele saiu furioso. Desapareceu por 2 dias, sem ligações, sem mensagens, nada. Tommy continuava perguntando onde estava o papai, e eu tinha que inventar desculpas.
Quando Mike finalmente voltou para casa, agiu como se nada tivesse acontecido. Foi direto para o computador e começou a jogar pôquer de novo. Agora estou presa em uma situação impossível. Sei que preciso ir embora pelo meu bem e pelo de Tommy, mas estou apavorada com o que isso significa. Mesmo com meu bom trabalho, sustentar Tommy sozinha seria difícil. A creche na nossa região é cara, e mudar significaria tirar Tommy da escola e afastá-lo dos amigos. Pode ser que Mike seja um péssimo marido, mas Tommy ainda o adora. Nas poucas ocasiões em que Mike presta atenção nele, o rosto de Tommy se ilumina completamente. Comecei a economizar dinheiro em segredo em uma conta separada, mas não é muito. A maior parte de nossas economias já se foi, e recentemente descobri que Mike parou de pagar a hipoteca. Também estou preocupada com o uso de drogas dele e o que ele pode fazer se eu tentar ir embora. Por enquanto, estou apenas existindo. Vou trabalhar, cuido de Tommy, cozinho, limpo e ajo normalmente perto de Mike, mas por dentro estou gritando. Preciso de conselho. Como posso proteger meu filho enquanto saio deste casamento? Atualização 1. Olá. Primeiramente, quero agradecer a todos que responderam à minha publicação original. Seus conselhos e apoio me deram a coragem necessária para agir, e eu realmente precisava disso, porque as coisas pioraram muito rapidamente. No dia seguinte à publicação, decidi fazer uma análise detalhada das nossas finanças. Sempre fui responsável por pagar as contas, mas Mike cuidava dos nossos cartões de crédito e investimentos, já que costumava ser bom com dinheiro. Criei uma conta online nas agências de relatórios de crédito, e o que encontrei me deixou fisicamente mal. Mike não apenas havia apostado nossas economias, como também abriu 3 cartões de crédito em meu nome sem o meu conhecimento. Encontrei extratos que mostravam mais de $30.000 em dívidas de jogo acumuladas nesses cartões. Ele configurou a fatura eletrônica usando meu e-mail para criar as contas, mas direcionou tudo para uma pasta que eu nunca revisava. Alguns extratos em papel chegaram à nossa casa, mas ele deve tê-los interceptado. Quando confrontei com esses extratos, sua reação me aterrorizou. Em vez de demonstrar arrependimento ou tentar se explicar, ele ficou na defensiva e com raiva. Começou a gritar que eu não tinha direito de verificar seus assuntos financeiros privados. Quando apontei que aquelas contas estavam no meu nome, ele afirmou que havia feito isso pela nossa família, que tinha um sistema infalível para recuperar tudo. Ele até abriu o computador para me mostrar um site de estratégias de apostas, tentando me convencer de que estava prestes a ganhar muito e resolver tudo. Quando disse que estava considerando o divórcio, o comportamento dele mudou completamente. Ele desabou em lágrimas, caiu de joelhos e começou a implorar por outra chance. Prometeu ir aos jogadores anônimos, arranjar um emprego e ser um pai melhor para Tommy. Ele parecia tão sincero, mas neste ponto, não havia muito que pudesse me convencer. Naquela noite, enquanto estava no chuveiro, algo me fez verificar o telefone dele. Ele havia deixado o aparelho desbloqueado na mesa de centro, algo incomum, já que ultimamente ele vinha protegendo o telefone obsessivamente. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Não apenas ele continuava trocando mensagens com Rachel sobre o relacionamento deles e como poderiam ficar juntos, assim que ele resolvesse tudo, mas também estava profundamente envolvido com um traficante de drogas. As mensagens com o traficante eram assustadoras. Mike devia $5.000 e o traficante estava perdendo a paciência. Uma mensagem mencionava saber onde Tommy estudava. Foi quando meu mundo desmoronou. Isso não era mais apenas sobre um casamento fracassado. Meu filho estava em perigo. Naquela mesma noite, liguei para os pais de Mike. Eles moram a cerca de 1 hora de distância e sempre foram maravilhosos comigo e com Tommy. Quando contei tudo, a mãe dele começou a chorar e revelou algo que mudou tudo. Essa não era a primeira vez que Mike tinha problemas com jogos. Ele teve um problema semelhante na universidade, perdendo milhares de dólares do dinheiro dos pais. Eles o resgataram e ajudaram a se recuperar, mas fizeram-no prometer que nunca mais jogaria. Eles acreditaram que ele havia mantido essa promessa. Os pais de Mike imediatamente me ofereceram a casa de hóspedes deles para mim e Tommy. É um espaço pequeno, mas confortável, com 2 quartos, localizado atrás da casa principal. É totalmente privado, mas perto o suficiente para que possam nos oferecer apoio. A mãe dele sugeriu que eu empacotasse tudo enquanto Mike estivesse fora no dia seguinte. Na manhã seguinte, esperei que Mike saísse para o que ele dizia ser uma entrevista de emprego, mas que mais tarde descobri que era uma reunião com o traficante. Os pais dele vieram e começamos a empacotar o essencial, roupas, brinquedos e documentos importantes. Estávamos quase terminando de carregar o carro quando Mike chegou em casa inesperadamente. A cena que se seguiu ainda me assombra. Mike perdeu completamente o controle. Começou a jogar coisas, livros, fotos, qualquer coisa que pudesse pegar.
Ele gritava que eu não tinha o direito de levar seu filho, que eu iria me arrepender. O pai dele, que eu sempre conheci como um cavalheiro, teve que contê-lo fisicamente enquanto a mãe dele e eu terminávamos de recolher nossas coisas. Graças a Deus Tommy estava na escola naquele momento, mas, naquele instante, eu soube que nunca poderia permitir que meu filho voltasse para aquela casa. Estamos na casa de hóspedes dos pais de Mike há quase 2 semanas. Mike alterna entre me ligar constantemente com desculpas chorosas e me enviar mensagens ameaçadoras. Ele apareceu 2 vezes no meu trabalho, causando tamanha confusão que a equipe de segurança precisou removê-lo. Meu chefe tem sido compreensivo e me permite trabalhar remotamente quando necessário. Ontem, Rachel apareceu no meu trabalho, chorando e dizendo que precisava me contar a verdade. Segundo ela, Mike estava manipulando todos há meses. Ela me mostrou mensagens em que ele a pressionava, exigindo que ela dissesse que o caso era completamente culpa dela, ameaçando contar mentiras ao chefe dela se ela não cumprisse. Mas a maior surpresa veio do antigo chefe de Mike. Ele me ligou depois de ouvir sobre nossa separação por amigos em comum. Achou que eu deveria saber a verdadeira razão pela qual Mike perdeu o emprego. Não se tratava apenas de chegar atrasado ou perder prazos. Mike havia desviado quase $50 mil da empresa por meio de um esquema de pagamentos a fornecedores falsos. A empresa concordou em não apresentar acusações desde que ele devolvesse o dinheiro, o que explicava alguns dos empréstimos misteriosos que ele fez no ano passado. Tom está tendo dificuldades para entender o que está acontecendo. Ele continua perguntando quando voltaremos para casa, quando poderá ver o pai. Já disse a ele que não vamos voltar e tentei explicar de uma forma adequada para a idade dele. Não posso contar a ele todas as coisas que o pai fez, ele ainda é pequeno demais para entender, especialmente sobre a última adição de Mike. Os pais de Mike estão sendo incríveis, ajudando com o cuidado de Tommy e me dando tempo para resolver os próximos passos. Congelei todas as nossas contas conjuntas e denunciei os cartões de crédito fraudulentos. Encontrei-me com um advogado, que disse que tem um caso sólido para obter a custódia total, dado o comportamento aditivo de Mike, as dívidas ocultas e as evidências das ameaças dele. Ainda estou em choque, mas pelo menos, agora posso ver com clareza que sair foi a decisão certa, especialmente depois de descobrir a extensão dos enganos de Mike. Tenho outra reunião com o advogado amanhã para iniciar o processo de divórcio. Atualização 2. Olá! As coisas tomaram rumos chocantes desde a minha última atualização. A situação com Mike passou de ruim para pior, revelando segredos ainda mais sombrios do que eu imaginava. Não sei como é possível haver algo mais obscuro do que o que ele já estava fazendo, mas há 2 semanas, Mike foi preso na casa dos pais dele. Ele entrou enquanto eles estavam no trabalho, acreditando que não havia ninguém em casa. O sistema de segurança detectou movimento na casa e acionou a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram Mike tentando abrir o cofre do pai, onde eles guardam documentos importantes. Durante a prisão, os policiais revistaram o carro dele e encontraram não apenas drogas que ele consumia, mas também comprimidos controlados que não eram dele. Os pais de Mike estavam devastados, mas decidiram apresentar queixa. Eles revelaram que já o haviam pego tentando roubá-los 2 vezes antes, mas mantiveram isso em silêncio, esperando que ele buscasse ajuda por conta própria. Desta vez, decidiram que o amor firme era necessário. A mãe dele me disse, em meio a lágrimas, que protegê-lo só havia piorado as coisas. A prisão trouxe à tona algo ainda mais perturbador. A polícia encontrou no telefone de Mike planos detalhados que mostravam que ele estava se preparando para levar Tommy. Ele havia alugado um apartamento em outro estado sob um nome falso, e estava em contato com alguém que poderia fornecer documentos falsificados. Ele até havia observado a escola de Tommy, estudando as rotinas de busca. Ler essas mensagens me deixou fisicamente doente. Rachel apresentou mais informações sobre os planos de Mike. Ela não apenas emprestou $15 mil a ele, mas também o ajudou a obter empréstimos de outros membros da família, avalizando negócios falsos dele. Ela me mostrou uma planilha onde Mike registrou todos os empréstimos. O total era chocante, mais de $100 mil de vários amigos e familiares. Cada empréstimo tinha uma história diferente, uma oportunidade de negócios, despesas médicas, consertos na casa. Ele se aproveitou da simpatia e confiança das pessoas, usando seu charme para convencê-las a ajudá-lo. A professora de Tommy me ligou na semana passada preocupada. Ela percebeu que ele havia se tornado mais retraído e não brincava com outras crianças durante o recreio. Quando pediu para ele desenhar sua família, ele se desenhou sozinho em um canto enquanto o resto da família brigava. A conselheira escolar sugeriu que ele poderia estar lidando com o trauma de todas as mudanças recentes. Os pais de Mike têm sido meu maior apoio em tudo isso. Eles me ajudaram a encontrar um bom advogado e se ofereceram para testemunhar sobre o comportamento de Mike, se necessário.
A mãe dele finalmente me contou histórias do passado dele, que ajudam a entender mais o que está acontecendo. Esse padrão começou na adolescência de Mike: jogos de azar, manipulação, roubo. Eles o ajudaram a encobrir isso, pagaram suas dívidas e o enviaram para terapia particular. Quando ele me conheceu, eles acreditaram que ele finalmente havia mudado. A mãe dele pediu desculpas, chorando por não ter me avisado, dizendo que realmente acreditaram que ele havia superado os hábitos antigos. 3 ex-colegas de trabalho de Mike entraram em contato depois de saberem sobre sua prisão. Cada um tinha uma história semelhante. Mike tentou envolvê-los em vários esquemas ao longo dos anos. Ele pediu que o cobrisse enquanto apostava durante o expediente, tentou pedir dinheiro emprestado com histórias elaboradas e até tentou convencer alguns a investir em negócios inexistentes. Um colega admitiu ter emprestado $10.000 a Mike, que afirmou ser para uma cirurgia de emergência de Tommy, uma cirurgia que nunca aconteceu. O divórcio está avançando, mas está complicado por causa de toda a bagunça financeira. Meu advogado diz que pode levar meses para resolver tudo e proteger o que resta dos meus bens. A boa notícia é que tenho provas sólidas de que os cartões de crédito foram abertos de forma fraudulenta, então devo conseguir removê-los do meu histórico de crédito. A má notícia é que algumas das dívidas de jogo de Mike vieram de fontes ilegais, e há preocupação com possíveis ameaças dessas pessoas. Estou documentando tudo para a audiência de custódia. Entre as acusações de drogas, os planos de sequestro e a fraude financeira, meu advogado diz que Mike terá sorte se conseguir visitas supervisionadas. Com os pais dele testemunhando sobre o histórico criminoso dele, está cada vez mais impossível que ele volte a ver Tommy. Atualização 3. Olá! Os últimos 6 meses foram desafiadores, mas finalmente sinto que estou em terreno firme, que o chão sob meus pés não está mais se movendo. Mike aceitou um acordo de culpa pelas acusações de posse de drogas e roubo. Ele está cumprindo 8 meses em uma instalação de reabilitação, seguidos por 3 anos de liberdade condicional. O juiz deixou claro que qualquer violação resultará em prisão imediata. Seus pais o visitam semanalmente e dizem que ele parece estar melhor em um ambiente estruturado. Tenho mantido um contato estritamente limitado apenas para assuntos diretamente relacionados a Tommy. O acordo de custódia foi finalizado no mês passado. Tenho a custódia completa, e Mike só tem direito a visitas supervisionadas uma vez por mês em um centro familiar. O juiz demonstrou preocupação especial com as evidências dos planos de sequestro de Mike e seu uso de drogas. Mesmo essas visitas supervisionadas estão condicionadas a ele permanecer limpo e continuar seu tratamento após ser liberado. As consequências financeiras têm sido complicadas. O divórcio já foi finalizado, e o juiz decidiu que não sou responsável pelas dívidas dos cartões de crédito que Mike criou em meu nome. No entanto, ainda estou lidando com as pessoas para quem ele pediu dinheiro emprestado. Algumas, como seu antigo colega de trabalho, que foi enganado com a história falsa da cirurgia, têm sido compreensivas. Outras ainda acreditam que eu deveria saber sobre seus enganos e querem que eu pague suas dívidas. Meu advogado está cuidando dessas reivindicações. As tentativas de reconciliação de Rachel têm sido persistentes. Ela me pediu desculpas por tudo o que aconteceu. Embora eu aprecie o gesto, deixei claro que preciso que ela se mantenha longe de mim e de meu filho permanentemente. A confiança foi quebrada, e há coisas que não podem ser consertadas. Ela finalmente parou de tentar me contatar no mês passado. Tommy e eu nos mudamos para nosso próprio apartamento há 3 semanas. É menor do que nossa antiga casa, e o trajeto até o trabalho é mais longo, mas é nosso. Tommy tem seu próprio quarto, que decorou com posters de super-heróis. Ele voltou a dormir a noite toda e fez novos amigos em sua nova escola. A conselheira dele disse que está mostrando sinais positivos de adaptação, embora ainda tenha momentos de tristeza pelo pai. Os pais de Mike têm sido incríveis, mas estou estabelecendo limites saudáveis com eles pouco a pouco. Eles cuidam de Tommy um fim de semana por mês, o que me dá algum tempo para mim. No entanto, deixei claro que preciso construir uma vida independente. Eles entendem e respeitam isso. Não é que eu não os queira na vida de Tommy, podem visitá-lo sempre que quiserem, mas como mãe, sinto que devo assumir a responsabilidade total por ele, sem usar meus sogros como babás gratuitas. Sou grata por toda a ajuda que me deram e continuam a dar, mas não quero abusar de sua generosidade. Consegui um novo cargo no trabalho, com melhor salário e opções de trabalho remoto. Essa flexibilidade ajuda a reduzir os custos de cuidado infantil e me permite estar mais presente para Tommy. Comecei a economizar dinheiro todos os meses em um fundo de emergência separado, algo que aprendi da maneira mais difícil a manter. A parte mais difícil tem sido ajudar Tommy a entender tudo. Ele ainda pergunta pelo pai, especialmente na hora de dormir, quando Mike costumava ler histórias para ele. Tenho sido honesta com ele de formas adequadas à sua idade.
explicando que o papai está doente e recebendo ajuda para melhorar. Sua conselheira diz que essa abordagem é saudável, reconhecer a verdade enquanto se mantém a esperança. Certamente, quando ele for mais velho, poderei contar os detalhes sobre seu pai, mas por agora, não posso contar a uma criança que seu pai estava envolvido com drogas e jogos de azar. Há coisas demais para serem explicadas, e não são apropriadas para sua idade. Ao olhar para trás, para minha publicação original, mal reconheço a mulher assustada e confusa que estava tentando manter tudo junto. Às vezes me pergunto se deveria ter notado os sinais antes, mas agora sei que Mike era habilidoso em esconder sua dependência e manipulação. O que importa é que encontrei força para sair quando fiz isso. A todos que me apoiaram durante essa jornada, obrigada. Seus conselhos me ajudaram a permanecer forte quando eu queria desistir. Para quem está em uma situação semelhante, confie em seus instintos. Não espere as coisas piorarem. A vida após a dependência e a traição, e embora possa não ser a vida que você planejou, ainda pode ser bonita. Não farei mais atualizações, a menos que algo significativo aconteça. Espero que este capítulo da minha vida esteja encerrado e estou focada em construir um futuro melhor para Tommy e para mim. Atualização 4. Olá, tenho algo para contar a vocês, algo que merece uma atualização. Por sorte, agora não preciso mais me preocupar com a possibilidade de Mike fazer algo contra Tommy. Se lembram, há 5 meses Mike foi sentenciado a cumprir 8 meses em uma instalação de reabilitação? Pois bem, há 1 mês ele fugiu de lá. Essa era a condição para que ele não enfrentasse acusações ainda mais graves por tudo o que fez. O juiz teve misericórdia porque essa era tecnicamente sua primeira infração entre aspas, já que antes ele havia exibido comportamentos similares. Mas tudo foi tratado pelos pais dele de forma privada, sem envolvimento da lei. Agora a situação é diferente. Depois de fugir, ele foi encontrado consumindo drogas novamente e acabou sendo enviado para uma prisão convencional. Sua sentença será revisada, e provavelmente ele receberá uma pena de vários anos de prisão. Estão falando em algo entre 10 e 15 anos, mas só saberemos o resultado quando o novo julgamento for concluído. Se ele receber pelo menos 10 anos, sairá quando Tommy já tiver cerca de 18 anos, o que tornará as coisas muito mais fáceis. Nesse momento, Tommy saberá toda a verdade sobre o pai e poderá decidir se quer vê-lo ou não. Além das acusações criminais que podem mantê-lo preso por muito tempo, ainda há os processos civis. Essas ações estão sendo movidas pelas pessoas que emprestaram dinheiro a ele. Eu também tive a oportunidade de processá-lo, mas não há dinheiro algum para recuperar. Ele perdeu tudo. Não sei se voltarei aqui para fazer outra atualização quando finalmente anunciarem qual será a condenação dele por todo o dano que causou, ou se apenas farei um comentário nesta publicação ou editarei. Comentário de última hora. Mike recebeu uma sentença de 12 anos. Não precisaremos nos preocupar com sua presença em nossas vidas por um longo tempo. Claramente seus pais estão devastados, mas acreditam que isso é o melhor que poderia acontecer agora. Eles sabem que se nem a reabilitação conseguiu ajudá-lo, há pouco que pode ser feito por ele. Não que a prisão seja uma solução ideal, mas neste momento, não há outro lugar para alguém como ele. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu ex-namorado me convidou para o casamento dele para ostentar sua noiva rica, mas meu acompanhante virou o jogo. Olá, Dylan, 30 anos, e eu, 22 anos, nos conhecemos enquanto trabalhávamos meio período no Starbucks. Naquela época eu ainda estava na faculdade e economizava dinheiro para sair definitivamente da casa dos meus pais, enquanto ele pagava seus empréstimos estudantis. Os pais dele tinham muitas dívidas devido aos hábitos de jogo e não podiam apoiá-lo financeiramente. Inicialmente criamos um vínculo discutindo nossas famílias, mas com o tempo percebemos que realmente gostávamos de passar tempo juntos. Depois de me formar 2 anos depois, eu tinha economizado dinheiro suficiente para sair de casa e morar sozinha. Dylan, por outro lado, ainda lutava para pagar seus empréstimos estudantis e há muito tempo enfrentava dificuldades para sair da casa dos pais. Então, ofereci para ele se mudar para o meu apartamento, mas, infelizmente por causa das dívidas, ele não conseguia nem pagar a parte dele do aluguel. Decidi cobrir 80% do aluguel total, para que ele só precisasse pagar os 20% restantes, e ele concordou prontamente. Além do aluguel, dividíamos igualmente as contas de utilidades. Embora Dylan e eu tivéssemos empregos diferentes, o trabalho dele era mais prático, exigindo que ele ficasse no local por longas horas, enquanto eu tinha um emprego corporativo com uma agenda mais flexível. Meu chefe não se importava se trabalhávamos do escritório ou de casa, desde que atingíssemos nossas metas mensais. O horário de trabalho de Dylan frequentemente o impedia de me ajudar com as tarefas domésticas.
Como resultado, eu cuidava da louça, da lavanderia, da limpeza e da cozinha. Eu não me importava de fazer tudo isso, já que entendia como o trabalho dele era exigente, mas pedi que ele pelo menos tirasse o lixo, já que ele sempre era o último a comer. Infelizmente, Dylan sempre esquecia, deixando para mim a tarefa de tirar o lixo todas as manhãs. Lembro-me de uma vez quando tive que trabalhar no fim de semana, e ao voltar para casa, encontrei tudo em desordem. A bancada da cozinha estava uma bagunça, com pilhas de louça suja, embalagens vazias e papéis de chocolate espalhados por todo lado. A lavanderia estava acumulada e o lixo não tinha sido levado para fora. Como você pode imaginar, eu estava extremamente irritada. Depois de um longo dia de trabalho, estava exausta e só queria descansar. No entanto, ao olhar para o estado da casa, não conseguia relaxar sabendo como tudo estava bagunçado. Passei o dia inteiro limpando, na esperança de que Dylan notasse e apreciasse meus esforços. Quando ele finalmente chegou em casa, me cumprimentou com um abraço e disse o quanto sentiu minha falta, mas nem sequer pareceu notar a diferença na casa. Ele se sentou imediatamente para assistir ao jogo, deixando-me sentir desvalorizada e frustrada. Comecei a chorar. Não sei se era o cansaço, a falta de sono ou a falta de reconhecimento dele, mas percebi pela primeira vez o quão pouco ele pensava em mim. Ele olhou para trás e perguntou se algo estava errado, mas balancei a cabeça, fingindo estar bem, e disse que estava pronta para dormir. Antes de ir para a cama, lembrei-o mais uma vez de tirar o lixo, e ele acenou com a cabeça em resposta. Mas, como você pode imaginar, na manhã seguinte o lixo ainda estava lá. Perdi a paciência quando ele desceu para a cozinha e me pediu o café da manhã. Disse que ele mesmo podia cozinhar se quisesse comer algo. Ele respondeu que eu estava sendo rude, e foi quando comecei a gritar com ele, dizendo quão inútil ele era em casa. Ele piscou como se não tivesse feito nada de errado, e pediu para eu não ser tão dramática. Respirei fundo e perguntei por que ele nunca tirava o lixo. Ele disse que esquecia. Então perguntei o que ele fazia em casa, além de voltar do trabalho e sentar na frente da TV com uma cerveja. Ele começou a dizer que estava sempre cansado depois do trabalho e que merecia seu tempo de descanso. Concordei com ele, dizendo que ele realmente precisava de tempo para relaxar, mas e eu? Lembrei-o de que, depois do trabalho, eu voltava para casa e começava a cozinhar para nós dois, limpava a casa, lavava nossa roupa, passava as camisas dele para a semana, e tudo que eu esperava dele era que tirasse o lixo. Dylan então me disse que nunca pediu para eu fazer nenhuma dessas coisas. Ele continuou dizendo que tinha um trabalho muito desafiador e que, como namorada, eu deveria entender que precisava ajudá-lo. Ele até tentou justificar, dizendo que essas coisas não eram grande coisa, já que a mãe dele fazia o mesmo pelo pai. Quando ouvi isso, fiquei realmente furiosa. Percebi que, apesar de trabalhar tanto dentro e fora de casa, eu estava deixando ele passar por cima de mim, mesmo sem estarmos casados. Olhei diretamente para ele e disse que não faria mais nada na casa para ajudá-lo. Eu não era sua mãe e nós éramos iguais. Disse que ele precisava cozinhar sua própria comida, lavar suas roupas, passar suas camisas, tirar seu lixo e limpar sua bagunça. Os olhos de Dylan se arregalaram e ele começou a protestar, mas levantei a mão para fazê-lo parar. Disse que havia mais, ele também precisaria pagar 50% do aluguel ou se mudar. Dylan ficou chocado e perguntou de onde aquilo estava vindo. Eu disse que estava cansada de trabalhar tanto por ele sem me sentir valorizada. Ele obviamente queria dizer mais, mas eu saí de casa, pois estava atrasada para o trabalho. Essa foi a primeira vez na minha vida que estabeleci limites tão firmes, mas não me senti culpada por isso. Cumpri minha palavra e só limpava minha própria bagunça, sem fazer nada extra. Era satisfatório vê-lo correr pela casa procurando roupas limpas ou tentando passar suas camisas antes do trabalho. Ele não lavava os utensílios nem tirava o lixo, esperando que eu fizesse isso por ele, mas me recusei. Mesmo quando os pratos começaram a acumular e a cheirar mal, decidi comer em caixas de comida para a viagem para poder jogar fora meu próprio lixo sem precisar ir à cozinha. Ele tentou conversar comigo várias vezes, insistindo que eu deveria ser uma boa parceira e cuidar dele, mas me mantive firme e inflexível diante de suas exigências. Quando chegou a hora de pagar o aluguel, paguei 50% do valor ao proprietário e informei que Dylan pagaria os outros 50%. Ele tentou voltar para casa e discutir comigo, gritando que eu deveria pagar 80% como antes, mas me recusei. Lembrei-o de que ele nunca valorizou o que eu fazia antes, então estava cansada de ajudá-lo. Ele tentou inventar desculpas, mas no fim, teve que pagar sua parte do aluguel ao proprietário. Durante todo esse tempo, ele nunca me pediu desculpas ou se sentou para expressar qualquer arrependimento por não valorizar o trabalho que eu fazia em casa. Foi decepcionante ele nunca reconhecer que eu estava certa sobre a situação. Olhando para trás, me arrependo de não ter percebido antes quem ele realmente era.
Como você pode imaginar, nos meses seguintes nossas brigas só pioraram, com ele me culpando por tudo e tentando me manipular para voltar ao meu antigo jeito de ser. Recebi uma promoção no trabalho, e isso pareceu ser a gota d'água para Dylan. Um de nossos amigos em comum, que também é meu colega de trabalho, deve ter contado para ele sobre isso porque, naquela noite, tivemos a pior briga do nosso relacionamento. Dylan chegou em casa bêbado e me acordou gritando que precisava falar comigo. Ele estava com uma ressaca horrível de comemorar com meus amigos naquela noite, então perguntei se podíamos conversar no dia seguinte. No entanto, ele insistiu que precisava me contar algo importante. Sonolenta e irritada, me sentei na cama apenas para fazê-lo parar e perguntei o que era tão importante a ponto de me acordar no meio da noite. Foi então que Dylan começou a me contar, bêbado, como havia conhecido alguém no trabalho. Eu sabia de quem ele estava falando porque a tinha visto em uma das festas de trabalho dele, quando me levou junto. O nome dela era Bella, e ela tinha apenas 24 anos. Era filha de um industrial e claramente muito rica. A única razão para ela trabalhar era porque o pai insistia que ela precisava de experiência profissional. Dylan continuou dizendo como estava se apaixonando por ela porque, segundo ele, ela era uma mulher de verdade, ao contrário de mim. Olhei para ele sem emoção, pois honestamente não me importava ou me sentia mal ao ouvir isso como talvez devesse. Eu sabia que nosso relacionamento já estava morrendo de qualquer maneira e naquele ponto, éramos praticamente colegas de quarto. Ele continuou falando sobre o relacionamento deles, mas eu o interrompi no meio da frase. Disse a Dylan que sinceramente não me importava com ele vendo outra mulher e que estava feliz por ele. Sugeri que terminássemos de forma amigável e que ele se mudasse do nosso apartamento o mais rápido possível. Dylan me olhou com as sobrancelhas franzidas e perguntou se eu estava com ciúmes da nova garota. Sorri e balancei a cabeça, dizendo que estava feliz por ele ter encontrado alguém, porque agora não me sentiria culpada por terminar com ele. Dylan ficou com raiva ao ouvir isso, e seu rosto mudou de cor. Ele perguntou se minha nova promoção no trabalho era o motivo da minha confiança. Disse a ele que minha promoção não tinha nada a ver com nosso relacionamento, pois eu havia percebido, nos últimos meses, que não éramos mais compatíveis. Expliquei como havíamos nos tornado praticamente colegas de quarto, em vez de parceiros românticos, e que entendia porque ele queria estar com outra pessoa. Achei que Dylan ficaria feliz em ouvir isso, mas em vez disso, ele começou a gritar comigo, dizendo que odiava mulheres modernas como eu, que ostentam suas carreiras. Segundo ele, Bella era uma mulher muito melhor porque tudo o que queria era casar e ter filhos. Apesar dos gritos dele, mantive a calma e lembrei-o de que cada mulher tem necessidades diferentes. Bella claramente vinha de uma família rica, por isso talvez não se importasse tanto quanto eu com sua carreira, mas eu gostava da minha. Também disse que se ele queria uma mulher como Bella, ele deveria estar com ela. Falei que não deveríamos mais discutir sobre isso e que ele podia se mudar do nosso apartamento assim que pudesse. Seus olhos se arregalaram, e ele perguntou como eu poderia pagar o aluguel sozinha. Eu expliquei para ele que tinha recebido um aumento no meu salário e que agora era capaz de pagar o aluguel inteiro sem precisar de colegas de quarto. Ao ouvir isso, ele começou a gritar, dizendo que eu estava tentando me exibir e na sua frente comentou como Bella era mais rica do que eu e até tinha sua própria casa, que seu pai havia comprado para ela. Ele continuou gritando que eu precisava mudar e me tornar mais complacente. Então ele zombou de mim, dizendo que no final das contas, os homens queriam uma dona de casa e não uma mulher que pudesse ganhar mais do que eles. Nesse ponto, pedi que ele calasse a boca, pois estava cansada de discutir com ele no meio da noite. Disse que ele tinha até o final do mês para se mudar e até lá, poderia dormir no sofá. Ainda consegui ouvi-lo resmungando, mas o ignorei e voltei a dormir. Felizmente, ao longo da semana, Dylan começou a empacotar e lentamente retirar suas coisas. Comecei a ficar animada ao pensar na possibilidade de finalmente ter o apartamento só para mim. Na última noite dele lá, quando cheguei em casa, fiquei chocada ao ver Dylan e Bella sentados no nosso sofá. Olhei para ele com curiosidade, e ele me informou que, como aquela era sua última noite ali, queria mostrar a Bella onde ele morava. Eu não podia acreditar na audácia dele de trazer outra mulher para o apartamento sem me pedir permissão, sabendo que eu voltaria. Não quis ser rude com Bella, pois achei que isso não era culpa dela e que eu não deveria ser grosseira com uma convidada. Cumprimentei-a educadamente, mas, para minha surpresa, ela me olhou com desprezo e nem se deu ao trabalho de reconhecer minha presença. Decidi não levar para o lado pessoal e fui me arrumar. Mais tarde, enquanto eu preparava um macarrão para mim na cozinha, Bella foi pegar um copo de água. Ela ficou ali me observando por um minuto, o que me deixou desconfortável. Perguntei se ela precisava de algo, mas ela me lançou o mesmo olhar de desprezo de antes.
Resolvi ignorar sua presença e continuar cozinhando para poder levar a comida para o quarto e comer em paz. Depois de terminar de comer, quando estava prestes a descer, ouvi Dylan e Bella conversando. Bella dizia a Dylan como ele era sortudo por ter subido de nível depois de namorar alguém como eu. Fiquei paralisada de choque ao ouvir Dylan rir e concordar com ela. Bella então perguntou a ele por que ele havia se apaixonado por mim, e foi aí que Dylan disse algo que me destruiu completamente. Ele confessou que havia me usado porque eu era ingênua o suficiente para pagar nossos encontros quando saíamos e costumava emprestar dinheiro para ele na faculdade. Ele até revelou que eu havia pago mais da metade do aluguel nos últimos anos, o que lhe permitiu economizar muito dinheiro. Não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Sempre suspeitei que ele pudesse ter se aproveitado da minha bondade para pagar mais do que metade do aluguel, mas não tinha ideia de que ele estava me usando desde o começo. Bella e ele continuaram falando sobre nosso relacionamento e basicamente zombaram de mim de todas as formas possíveis. Eu estava prestes a chorar por causa da humilhação que senti, mas não queria que eles me vissem naquele estado. Assim, voltei silenciosamente para o andar de cima e passei o resto da noite chorando no meu travesseiro. Na manhã seguinte, quando acordei, Dylan e Bella haviam ido embora. Ele tinha levado suas últimas coisas e oficialmente se mudado. Andei pela casa meio atordoada, mas sabia que finalmente estava livre dele. Não consigo descrever como me senti leve ao saber que ele finalmente tinha ido embora da minha vida e da minha casa. Chorei de felicidade e dancei pela casa. Depois comecei a limpar o apartamento inteiro para que não restasse nenhum vestígio dele. Nas semanas seguintes, aproveitei muito morar sozinha. Parei de me importar com o que Dylan e Bella haviam dito sobre mim. Tudo estava indo bem até 2 meses depois, quando uma amiga em comum nos informou no trabalho que Dylan estava se casando com Bella. Fiquei surpresa porque tudo parecia muito repentino. Nossa amiga me mostrou as fotos do noivado deles, e eles pareciam muito felizes juntos. Embora eu sentisse uma leve pontada de tristeza por saber que Dylan havia me usado todos esses anos, também reconheci que nunca teria sido realmente feliz com ele de qualquer maneira. Por isso, fiquei satisfeita por ele ter encontrado alguém que o fazia feliz. Naquela mesma noite, ao voltar para casa e verificar minha caixa de correio, encontrei um convite de casamento inesperado. Meus olhos se arregalaram de choque ao perceber que era de Dylan e Bella. Pensei que talvez fosse um engano, ou que ele me convidará apenas por cortesia, até que abri o convite e vi que ele havia rabiscado algo no canto. Estava escrito: "Quero que você venha ao meu casamento para ver a vida grandiosa que terei com Bella." Foi quando percebi que ele havia me convidado apenas na esperança de exibir seu casamento, sua parceira rica e sua nova fortuna. Respirei fundo tentando entender por que ele enviaria um convite como aquele para mim, quando tudo o que eu tinha feito era cuidar dele ao longo dos anos. Toda a raiva e frustração que eu havia acumulado começaram a transbordar, e eu sabia que precisava agir de forma vingativa. Respondi ao convite confirmando minha presença e incluindo um acompanhante. Comecei a elaborar um plano na minha cabeça e estava determinada a fazer Dylan se arrepender de ter me convidado. Abri meu laptop e comecei a vasculhar os perfis de Bella nas redes sociais. Examinei cada foto que ela já havia postado e, por sorte, finalmente encontrei o que procurava. Apenas 6 meses atrás, Bella havia terminado com seu ex-namorado, Jake. Ela tinha várias fotos com ele, e as imagens datavam do ensino médio, o que significava que eles claramente estavam juntos havia muito tempo. Enviei um pedido de amizade para Jake pelo meu perfil, e quando ele aceitou, enviei-lhe uma mensagem. Para minha surpresa, ele respondeu, e começamos a conversar. Fui direta sobre minha identidade como ex de Dylan, e contei meu plano de convidá-lo como meu acompanhante para o casamento. Ele parecia intrigado e curioso sobre por que eu estava entrando em contato com ele, mas expliquei tudo. Nas semanas seguintes, Jake abriu seu coração e revelou como Bella o havia traído várias vezes, sendo o último caso dela com Dylan. Isso foi uma novidade para mim, pois eu não fazia ideia disso. Ele continuou dizendo que Bella sempre gostava de homens mais velhos, por isso não ficou muito surpreso quando ela anunciou que estava apaixonada por Dylan enquanto eles ainda namoravam. Como você pode imaginar, eles tiveram um término muito ruim, e Jake a bloqueou de todos os lugares, apesar de ela ter dito que deveriam continuar amigos. Pelo jeito que ele falava sobre Bella, parecia que ele ainda estava apaixonado por ela. Eu também contei a Jake sobre minha própria experiência com Dylan e como ele havia me usado por todos esses anos. Desabafei, descrevendo tudo o que Dylan me fez passar e como Bella e Dylan haviam zombado de mim. Jake ficou chocado ao ouvir sobre a maneira como Dylan havia me tratado e falado sobre mim. Depois de ouvir tudo, Jake finalmente concordou em me acompanhar. Fiquei empolgada, imaginando a expressão no rosto do meu ex e de Bella quando me vissem chegar ao casamento com Jake. No dia do casamento, como esperado, os olhos de Dylan se arregalaram quando me viu entrando com meu convidado especial.
ele deve ter reconhecido imediatamente Jake como o ex de Bella. Ignoramos suas expressões e fingimos procurar nossos assentos designados. Dylan veio até mim e sussurrou irritado, perguntando por que eu estava ali com o ex de Bella, mas eu apenas sorri. Ele não podia causar uma cena na frente de todos e teve que voltar para o altar, me lançando olhares furiosos. Quando chegou a hora de a noiva entrar, todos se levantaram de seus assentos. Bella estava deslumbrante em seu vestido branco de comprimento até o chão enquanto caminhava pelo corredor com seu pai ao lado. A cerimônia transcorreu tranquilamente e as celebrações se mudaram para a área de recepção. Bella deve ter ido se trocar, pois estava usando um vestido diferente quando entrou na área. Ela ainda não tinha me notado, nem a Jake, quando de repente o viu sentado ao meu lado. Ela parou no meio do caminho. Bella virou-se para me olhar e depois olhou para ele, talvez ainda confusa. Ela perguntou a Jake o que ele estava fazendo comigo. Sorri e disse que o havia convidado como meu acompanhante para mostrarmos nosso apoio ao casamento dela. Bella parecia furiosa e perguntou a Jake se agora estávamos namorando. Jake permaneceu em silêncio, pois era uma pergunta ridícula de se fazer, e o rosto de Bella começou a ficar vermelho de raiva. Jake pediu para falar com ela em particular, pois não queria que ela causasse uma cena, e ela assentiu solenemente, me lançando um olhar desagradável. Eles saíram, e eu me virei para olhar para Dylan, que assistia à interação com olhos atentos. Embora Dylan parecesse preocupado, ele não podia fazer muito, já que precisava fingir que tudo estava bem. A festa continuou, e todos pareciam estar se divertindo, mas uma hora se passou e a noiva não estava em lugar nenhum. Vários convidados começaram a notar e a cochichar entre si. O pai de Bella começou a ficar preocupado e pediu para uma das damas de honra ir verificar onde ela estava. 1 minuto depois, a dama de honra voltou correndo com uma nota na mão. Ela anunciou na frente de todos que Bella havia fugido com seu ex-namorado. Todos ficaram chocados. A dama de honra continuou lendo a nota, onde Bella admitia que ver Jake havia trazido de volta todos os sentimentos que ainda tinha por ele e que tinha cometido um grande erro ao se casar com Dylan. As revelações deixaram os convidados ainda mais atônitos, deixando Dylan humilhado e exposto. Eu também fiquei bastante chocada, pois, embora tenha levado Jake como meu acompanhante para irritar Dylan, nunca imaginei que as coisas terminariam assim. Dylan parecia prestes a explodir de raiva. Os pais de Bella educadamente pediram a todos que se retirassem e se desculparam profusamente pelo ocorrido. Observei enquanto Dylan, outrora orgulhoso e arrogante, ficou ali sozinho, completamente atordoado pela decisão de Bella. Desde o casamento, sinto um pouco de culpa, mas ao mesmo tempo, não consigo deixar de me sentir satisfeita pelo fato de a tentativa de Dylan de me humilhar ter saído pela culatra de forma espetacular. O evento que deveria ser uma demonstração de triunfo sobre mim acabou se tornando o palco de sua queda. Eu sou a vilã por levar um convidado especial como acompanhante e arruinar o casamento do meu ex? Tenho recebido reações mistas desde que postei minha história. Enquanto muitos de vocês concordam que fiz a coisa certa, alguns acham que fui longe demais. Preciso esclarecer que nunca foi minha intenção arruinar o casamento do meu ex, nem isso foi discutido em minha conversa com Jake. Não faço ideia do que Bella e Jake conversaram em particular para que Bella decidisse terminar o casamento tão rapidamente. Eu só queria ser um pouco vingativa com meu ex, já que ele me convidou em primeiro lugar com a intenção de se exibir por ter se casado com uma parceira rica como Bella. Não tive nada a ver com a decisão de Bella de abandonar o casamento. Enviei uma mensagem para Jake perguntando o que aconteceu, e vou atualizar vocês assim que ele responder. Atualização 1. Olá. Jake entrou em contato comigo. Ele me enviou uma longa mensagem ontem, na qual basicamente dizia o quanto estava grato por eu tê-lo levado ao casamento. Ele contou que ele e Bella haviam ido na lua de mel que ela deveria ter feito com Dylan. Eles também conversaram com os pais dela, que estavam muito preocupados. Jake me informou que gostaria de me encontrar em breve para esclarecer tudo pessoalmente. Enquanto isso, Dylan tem tentado me contatar sem parar desde o casamento. Ele me ligou várias vezes e enviou mensagens ofensivas, culpando-me pelo fim de seu casamento. Nunca respondi a ele e não tinha interesse em interagir. Sabia que não tinha nada a ver com Bella e Jake fugindo juntos. Hoje, Dylan decidiu aparecer na minha porta, sabendo que eu estaria em casa durante o fim de semana. No início, recusei-me a abrir a porta e pedi que ele fosse embora. Ele continuou gritando, dizendo que não iria sair até conversar comigo. Abri a porta apenas uma fresta e disse que ele não tinha permissão para entrar em minha casa, então poderia dizer o que quisesse ali fora. Dylan começou a gritar que eu havia arruinado completamente sua vida. Aparentemente, ele já havia pedido demissão do trabalho, achando que nunca precisaria trabalhar novamente após se casar com alguém tão rica como Bella. Ele perguntou irritado por que eu havia levado Jake ao casamento deles.
Eu estava começando a me irritar com ele me culpando, então decidi revelar que tinha ouvido tudo o que ele conversou com Bella naquela noite. Seus olhos se arregalaram de choque quando eu disse que sabia que ele tinha me usado o tempo todo para pagar o aluguel e os encontros durante todos os anos em que namoramos. Disse a ele que fazia todas essas coisas porque eu amava, mas claramente ele nunca teve respeito por mim. Também contei que mesmo quando ele me traiu com Bella, eu não fiz disso um grande problema nem interferi em seu relacionamento. Foi apenas quando ele me convidou para o casamento e quis se exibir sobre a vida que teria com sua parceira rica que isso me tirou do sério. Disse a ele que não tinha o direito de vir até minha casa e gritar comigo por algo que eu não era responsável. Bella era adulta e escolheu deixá-lo, então ele deveria estar bravo com ela. Ao ouvir isso, Dylan começou a gritar que não era culpa dele eu ser tão ingênuo a ponto de não perceber que ele estava me usando durante todos aqueles anos que eu não deveria puni-lo pelo passado. Que com desprezo ao ouvir isso, enquanto ele continuava dizendo como Bella deveria ter mudado sua vida e que ele poderia ter tudo o que queria. Finalmente, ele revelou que havia trabalhado duro para flertar e seduzir Bella, mas que eu arruinei sua chance. Nesse ponto, suas palavras eram tão desprezíveis que eu não queria ouvir mais nada. Pedi que ele saísse da minha propriedade, caso contrário, chamaria a polícia. Ele disse que eu nunca teria coragem de fazer isso, então peguei meu telefone e comecei a discar na frente dele. Ele imediatamente deu alguns passos para trás e pediu que eu não exagerasse, dizendo que iria embora. Fechei a porta, prometendo a mim mesma que seria a última vez que o veria. Desde então, bloqueei Dylan de todas as plataformas e informei minha família sobre o incidente. Planejo trocar as fechaduras da minha casa e instalar uma câmera na porta para que, se ele voltar, eu possa gravar seu comportamento e registrar uma queixa oficial contra ele. Atualização 2. Olá, faz um mês desde minha última atualização. Estive muito ocupada com o trabalho e não tive tempo de dar notícias para todos que me enviaram dezenas de mensagens perguntando se Jake e eu nos encontramos. Estou feliz em informar que finalmente nos encontramos. Jake me convidou para almoçar na semana passada, dizendo que estava pronto para conversar comigo. Quando cheguei ao local, vi Bella sentada ao lado dele. Imediatamente me preparei, pensando que ela estava ali para começar outra briga comigo. Para minha surpresa, quando ela me viu, sorriu educadamente e me cumprimentou calorosamente. Fiquei um pouco incerta sobre o motivo de sua presença, mas Jake me assegurou que ela estava ali apenas para se desculpar. Bella sentiu e se desculpou profusamente pelo modo como havia falado comigo no passado. Em seguida, ela começou a me contar sua história com Dylan. Ela revelou como Dylan sempre era gentil com ela no trabalho e lhe dava muita atenção. Por conta do longo horário de trabalho, eles passavam muito tempo juntos, e Dylan frequentemente reclamava de mim e do nosso relacionamento. Ele dizia que era infeliz e que desejava ter uma namorada mais bonita, como Bella. Ela começou a simpatizar com ele e se sentia lisonjeada sempre que ele a elogiava. Quando ela e Jake estavam passando por um momento difícil, acabou se deixando levar pelos sentimentos e teve um caso com Dylan. Depois disso, Dylan a convenceu a terminar com Jake, dizendo que ele não era bom o suficiente para ela. Dylan continuava enviando mensagens para Bella, dizendo como ela era perfeita para ele e que poderiam ter uma vida juntos. Sentindo-se culpada por trair Jake, ela eventualmente terminou com ele, achando que poderia ser feliz com Dylan, apesar da diferença de idade evidente entre eles. Bella então explicou que quando me viu, sentiu-se insegura com o quão independente eu era e ficou com ciúmes de que eu não precisava de um homem para cuidar de mim. Ela pediu desculpas por ter ferido meus sentimentos. Entendi o ponto de vista dela e contei como tinha trabalhado duro durante toda a minha vida para alcançar minha posição atual no trabalho. Ela assentiu solenemente com os olhos baixos. Em seguida, perguntei o que tinha acontecido durante o casamento com Dylan. Ela revelou que quando levei Jake ao casamento, ficou chocada ao vê-lo. Ao olhar para o rosto dele, percebeu o quanto ainda estava apaixonada por ele e que nunca havia sentido o mesmo por Dylan. Jake me contou que quando conversaram em particular durante o casamento, perceberam que ambos ainda sentiam o mesmo um pelo outro. Por isso decidiram fugir juntos, depois que Bella deixou uma nota para a família. Desde então, eles têm estado juntos e estão muito apaixonados. Fui informada de que Bella conversou com seus pais sobre isso, e embora eles tenham ficado muito bravos no início, acabaram decidindo apoiá-la. Ela disse que em breve entraria com um pedido de anulação do casamento com Dylan. Ao ouvir isso, embora não me sentisse completamente confortável, fiquei satisfeita que pelo menos 2 pessoas estavam felizes após os eventos desastrosos. Pude ver o quanto Bella e Jake estavam felizes um com o outro. Almoçamos, conversamos mais um pouco e eventualmente nos despedimos. Desde essa conversa não tenho falado muito com nenhum dos dois, nem quero me envolver no drama deles.
planejo focar em mim mesma e continuar trabalhando duro no meu emprego. Não sei o que acontecerá com Dylan, mas espero que ele eventualmente aprenda com seus erros e pare de perseguir parceiros por dinheiro no futuro. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.